Olá pessoal, vamos iniciar hoje o curso no módulo do WPF. Bom, em primeiro lugar, o que é o WPF? O WPF significa Windows Presentation Foundation. Inicialmente ele foi chamado de Avalon. É um subsistema gráfico iniciado no Dot Framework 3.0. que usa a linguagem de marcação conhecida como XAML para desenvolvimento de GAIs ricas. O XAML fornece um modelo consistente de programação para construir aplicações e uma clara separação entre a interface com o usuário e a lógica de negócios. Uma aplicação WPF pode ser implementada em ambiente desktop ou hospedada em um site web. Possibilita controles ricos, design e desenvolvimento de aspectos visuais de programas do Windows. Se propõe a unificar as aplicações, interface com o usuário, desenhos 2D e 3D, documentos fixos e adaptáveis, tipografia avançada, gráficos vetoriais, gráficos raster, animações, vinculação de dados, áudio e vídeo. Bom, antes de começar com o nosso projetinho, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui uma aplicação que vocês vão ter de exemplo. Que utiliza o WPF. Aqui vocês podem já estar verificando que é com um apelo visual totalmente diferenciado, que foge do padrão Windows, onde você consegue ter já todo um apelo visual melhor com relação a controles, objetos. Aqui você tem, você pode ter expansores, onde você pode aumentar. Se você mexe no expansor, diminui, ele já automaticamente otimiza a tela, sem você estar precisando estar redesenhando o processo. Isso eu estou mostrando para vocês num ambiente Windows. Agora eu vou estar mostrando para vocês o mesmo exemplo num navegador, quer dizer, web. O mesmo, quer dizer, ele abriu a mesma interface, com exatamente as mesmas coisas, janelas, a mesma coisa, sem mudar nada, aqui com os expansores, a mesma coisa, quer dizer, sem mudar nada daquilo que a gente estava vendo lá, quer dizer, exatamente a mesma coisa num ambiente web, quer dizer, aqui estou num navegador, no Internet Explorer, e eu estou com o mesmo objeto aqui. Mas isso eu não vou estar estendendo muito, que a gente vai estar vendo bem isso nos módulos lá para frente, que vocês vão ter um módulo dedicado a essa ferramenta com o gerador de classes aqui, que vão estar vendo esses objetos. Vamos lá então para o WPF. Vamos criar nosso projetinho número 13. Ele é Windows, que a gente vai estar criando, e está aqui, WPF Web Application. É o WPF Application. Projeto 13. E OK. Ele já, por padrão, cria aqui para nós o main Windows.
Vamos estar removendo aqui esse main Windows e vamos estar adicionando as janelas que a gente vai estar usando. Outra diferença para o Windows Form, né, que ele não vai ser chamado mais de Windows Form, aqui ele é chamado de Window, as janelas, e tem a extensão XAML. Então vamos estar chamando ele aqui de país DB, que vai ser a tela que a gente vai estar mexendo com o banco de dados, e vamos adicionar a outra janela, Window, país WS. Se eu vier aqui rodar agora esse projeto, vamos setar ele como startup, ele vai dar um errinho, porque eu excluí aquela minha main window e não defini uma outra janela padrão. Como é que eu posso estar fazendo isso? Ó, aqui tem as definições padrão do projeto e aqui tem as definições do meu projeto e eu tenho aqui, ó, app. Olha aqui, ó, tá até grifado em azul o meu form padrão. Vamos começar com o DB. Então, país DB, que vai ser o projetinho que a gente vai estar executando primeiro aqui, fazendo Vamos para a primeira diferença básica entre o Web Form, um Windows Form, para um WPF Form. Ele tem semelhanças enormes com o Web. Vocês podem ver aqui em cima, tem a parte gráfica. Aqui embaixo tem o meu XAML, que ele nada mais é do que um XML, ou seja, tags tipo web, como se fosse um HTML, onde eu vou ter os objetos aqui embaixo. Eu posso simplesmente vir aqui e adicionar meus objetos aqui. Se eu quiser pôr um test box, eu posso vir aqui e chamar o meu test box por aqui, como eu posso vir no meu toolbox, pegar o test box aqui e arrastar aqui em cima. Tanto faz a forma com que eu vou estar fazendo a minha programação. Então vamos começar a adicionar aqui. Aqui eu vou ter que adicionar um label. Vamos copiar esse label, outro label. Então tenho dois labels. Vou ter dois test box. Vamos aumentar um pouco aqui nossa tela. Eu vou ter 5 botões. Implementar eles aqui no canto. Certo? E vamos aumentar um pouquinho aqui, que vai ser a minha descrição. Vamos chamar aqui, vamos chamar as propriedades, vamos chamar esse daqui de código e esse de descrição. Vamos alinhar um pouco mais para o canto. Certo? E vamos adicionar um grid, data grid,
renomear esse data grid. DTG, país, TXT. Essa é outra diferença também. Todos os controles vão ter o nome aqui em cima. Isso facilita bastante no desenvolvimento, que fica num local único lá em cima. CD, país, TXT, DS, país. Então você não precisa ficar procurando, né, onde está o ID, né, do campo. BTN, selecionar. BT, incluir, BTN, alterar, BTN, excluir e o BTN limpar. Então vamos só mudar aqui o content, que aqui também muda para content, né? Certo. Aqui temos todos os nossos controles já colocados na tela. Agora vamos começar a nossa codificação. Vamos começar com o incluir, onde eu vou ter o bloco try-catch. Uma coisa que vocês podem fazer para implementar rápido o try-catch, você, quando digita o try, se você apertar 2 vezes o tab, ele já implementa para vocês o código. Aí, exception. Aqui a gente pode fazer o seguinte: como o código aqui ele vai ser idêntico ao nosso código do DB aqui país. Então a gente pode vir aqui no nosso projeto web, pegar o incluir aqui e copiar todo esse código que a gente tem aqui e vir aqui agora no nosso projeto e colar ele aqui. Aí o que vai acontecer? Ele já vai chiar aqui com o projeto 10. Por quê? Porque a gente não adicionou a referência. Então vamos adicionar referência, projeto 10. Pronto, adicionado, já parou de reclamar. Agora aqui eu esqueci de pôr o underscore aqui no nome desse campo. Então ele já reclamou ali no código. Agora parou de reclamar. E aqui, lá como eu não tenho message box na web, né? Eu tinha criado um label. Aqui eu tenho message box. Então, message box ponto show. Aí abre parênteses, fecha. Tá feito. Então, aproveitado ali 100% do código do incluir.
Agora, aqui só eu fiz uma pequena confusão. Vamos até corrigir essa confusão aqui. Eu comecei fazendo era para estar fazendo o DB e comecei fazendo o WS. A vantagem de você estar trabalhando com o XAML é essa daqui. Por exemplo, aqui eu tenho o DB país que está aqui sem mexer. As telas vão ser exatamente a mesma. Então, eu posso vir aqui no meu form aqui. Se vocês observarem aqui, vamos abrir aqui os dois, um do lado do outro. Deixa eu fechar tudo aqui para ficar mais fácil a compreensão. E estou com os dois objetos aqui. Se vocês observarem aqui, eu tenho o grid e o edit aqui 300, então eu tenho o edit aqui, já mexi. E copio daqui até o final aqui. E venho aqui do edit e colo até o final aqui. Ó, já tenho todos os controles ali na minha tela. E vou aqui para a rotina do incluir e venho aqui nesse incluir. Só vou tirar esse incluir daqui, porque esse é o do WS que a gente vai estar fazendo depois, não agora. E vou para o incluir do DB. Vamos para o alterar. Eu volto lá para o meu projeto web, DB, alterar, copio o código, alterar, exatamente a mesma coisa, com a diferença só do message box, colo aqui, vamos de novo para lá, copiamos o código do excluir, venho para o DB, excluir, colo o código aqui, mesma coisa, a única diferença é só no message box e, por último, o selecionar, que vai ter uma pequena diferença aqui com o grid. Eu jogo ali, aí eu tenho o meu DTG, aqui já começam as diferenças, vamos copiar o tratamento, aqui como é o Windows, aquilo que eu comentei com vocês, esse data bind não tem, então aqui a gente vai estar tirando. E aqui começam as diferenças, que a gente vai começar a tratar agora. Aqui a gente vai chamar, primeiramente, o nosso grid, as colunas, columns, e vamos limpar, para garantir toda vez que a gente inicia, que ele faça a limpeza dessas colunas. Aí a gente vai pegar o auto-generate e dizer que é falso, eu não quero que ele gere as colunas automaticamente. Eu vou gerar na mão essas colunas para renomear elas. E
eu digo que eu quero que ele seja read-only, esse grid. Eu vou implementar aqui uma rotininha, um tratamento para os botões, para que o botão incluir fique true quando eu selecione. O btn alterar fique false e o btn excluir fique false. Agora a gente vai criar a nossa coluninha, o data grid test column. Vamos criar ele aqui fora. Data grid test column. Vamos chamar ele de aux. Vamos limpar ele aqui. Vamos inicializar. E o aux ponto bind, que vai ser o nosso campo no banco de dados. Então eu inicio ele num bind. Então aqui eu vou dar o nome do campo, que vai ser o CD país. Aqui a gente vai definir a largura da coluna. Vamos colocar com 80. Vamos definir agora aqui o cabeçalho dela. Aqui a gente vai definir qual é a coluna para filtro, para ordem, né, para ele fazer ordenação. E a visibilidade dela, se ela vai estar visível ou não. Aqui você pode criar colunas para você usar elas e ter para carregar, e pôr ela com visible false para depois usar para, por exemplo, carregar um campo. Você pode carregar um código, não querer visualizar esse código no grid, mas ter ele no grid para daí carregar ele num test box, por exemplo, num campo oculto. E, por último, o dtg.column.add o aux. Agora aqui é só a gente copiar. Vai ser o nosso ds país. Esse aqui a gente aumenta para uns 200. Descrição. DS país, visível. E aqui que tem uma diferença, é itens
Opa, com M, itens, source. E aqui no data table tem que pôr mais um detalhezinho, que é o the full view. É uma diferençazinha que tem que fazer com o data grid do WPF. Então são esses detalhezinhos. Aqui, em vez de ser um data source, é itens source. E aqui o the full view. O mesmo vale para combo, para list, quer dizer, todos os componentes de data dentro do WPF vão ter o mesmo comportamento. Você vai trabalhar com item source em vez de data source e the full view para as tabelas. Então aqui a gente montou o nosso select. Agora vamos pegar e fazer o nosso evento do limpar. Então ele vai limpar, montar um try. É o test box txt cdpaís.text igual a branco, txt dspaís.text igual a branco, e os botões aqui faz a regra para fazer. Agora a gente vai montar um método aqui embaixo e vão estar chamando ele de monta tela. Para a gente estar montando os campos quando clicar no grid. Int 32 e vamos por aqui int cd país. Ele vai receber como parâmetro nessa função o código do país. Vamos por aqui o try catch. Ele vai receber aqui, vai ter um string. E o nosso projeto 10. Vamos ter o nosso finally.
Pronto. Agora aqui, o dados. Vamos primeiro fazer um if se foi chamado, né, o int dados país for maior que 0 ou diferente. Aí ele inicializa o dados new aí a gente vai ter aqui o projeto ponto cls parâmetros ponto endereço c dois pontos barra o strsql where cd país igual a o int cd país string, aí temos o dados ponto sql igual a select asterisco from país mais o str SQL. Aí a gente precisa de um data table, vamos declarar ele aqui em cima. Ele não tem a referência, vamos ter que referenciar. Using system.data. Agora temos o data table ttt país vamos limpar ele aqui e a gente joga o dados ponto pesquisar para dentro dele. Aí podemos fazer aqui uma verificação no dados rows ponto count. Se for maior que 0, txt cd país ponto text igual a branco. Se não, a gente pode fazer aqui a validação dos botões de volta. Só que com a lógica invertida. E
o conteúdo da nossa tabela, passando para o nosso campo. Pronto, nossa função. Agora vamos aqui no grid, montar o evento em cima do Selection Change. Aí aqui vamos montar um try catch, o message box, aqui precisamos criar um object para obj para estar recebendo o retorno que vem do grid e um inteiro que vai ser o código do país. 32. Aqui a gente faz uma verificação se o DTG cdpaís.selectedIndex for diferente de -1, que é o índice quando não tem nada selecionado. Aí a gente pega o LObject e seta o nosso data grid dtg ponto selected index. Agora ele vai ser o que? Ele é um data row view. Então eu pego esse objeto e converto ele para faço uma conversão direta para um data row view. Aí vem aqui, fecho e fecho. Então esse objeto está convertido para um data row view. Então agora eu posso dar o nome aqui da minha coluna que eu quero, que é o CD país e tipo string. Assim eu retornei o selected item, não index. Aí vem o item que vai ser esse meu retorno. Só que como ali
é um inteiro, eu preciso converter ele para inteiro. Então, convert to int 32. Pronto, aí aqui só chamar a nossa função monta tela, passando esse nosso inteiro. Então, toda vez que chamar agora a tela, ele vai estar fazendo. E, por último, a gente pode fazer mais uma coisinha aqui, é que no Lost Focus do campo aqui, ele também chamar essa mesma função. Montamos um try catch, e chamamos a função txt.teste, ele vai chiar porque é inteiro. Então, convertemos. Só que isso, se a gente fizer, o que vai acontecer? Ele vai poder gerar um erro. Por quê? Toda vez que perder o foco e tiver branco, ele vai dar erro. Então aqui, o que a gente precisa fazer? Um if. Se o teste.trim abre e fecha, len for maior que 0. Aí ele chama a função. Certo? Agora vamos testar o nosso aplicativo. Vamos selecionar, carregou os países, vamos testar o código. Já carregou a Alemanha, já selecionado. Vamos selecionar só o A. Se eu ver aqui a Alemanha, vai carregar a Argentina. Tudo como deveria estar correndo. Agora vamos vir aqui e selecionar, por exemplo, o Alemanha e vamos excluir. Vamos selecionar. Ele excluiu. Vamos incluir de volta a Alemanha, 230. Aqui, por conta dessa validaçãozinha aqui embaixo, a gente precisa tirar do montar. Aqui, não vamos poder ter esse daqui. Ah não, aqui é DS país, não CD, por isso que ficou errado o projeto ali. Aí aqui é 230, a Alemanha, e incluir. Podemos selecionar, está ali a Alemanha. E agora vamos alterar. Tá ali. Vou limpar.
limpo os campos, seleciono os botões e está aí. Agora, vamos fazer o mesmo processo, só que aqui no nosso web service. Esse vai ser absurdamente mais simples e mais rápido. Como a gente fez no nosso projeto número 12 lá, a gente vem aqui em referências, ADD Service Reference, Discovery, mesma coisa, WS País, e a gente pode vir aqui e copiar absolutamente tudo do projeto. Selecionar. Aí só vão ter essas diferencinhas aqui. A gente copia só no message box. Aqui é o nosso DTG. Aqui é o item source. E aqui default view. Opa, aqui tem que mudar para data ele é um dataset, então nossa, faltou aqui o using. Ponto data. Aí agora sim. Table. Aí vai ser a nossa primeira tabela e default view. Temos que remover aqui porque não precisamos da chamada. Só isso de diferença. Agora o incluir, esse sim não muda nada. Message box. O alterar, mesma coisa, não altera absolutamente nada. E o excluir, mesma coisa.
Agora aqui vamos mudar para ele carregar o WS. Aqui, vocês viram ali que eu carreguei e ele não trouxe nada. Por quê? Porque ficou faltando eu inicializar o grid. Então, vamos pegar aqui no DB, a parte aqui do selecionar, essa parte aqui de inicialização do grid. Selecionar. Vamos jogar aqui. E nós podemos ter, como não implementei, ele não tem as mesmas rotinas de carregar que podemos implementar, que ele vai seguir a mesma regra. Então vamos lá, vamos copiar ali no país, evento, copiamos essa lógica, vamos aqui e colocamos aqui a mesma lógica. Vamos copiar a rotininha, vamos colar aqui embaixo. Só vou fazer a mudança aqui, ao invés de chamar a dados, a gente vai pôr o WS C país. A gente pode até copiar do selecionar aqui em cima. As duas chamadinhas. Copiar tudo. E declarar ali em cima o WS
fazendo a mesma consulta, só que vindo do WS. Aí aqui a gente só limpa esses dois ao invés desse e esse a gente não está utilizando. Também pode fazer aqui o Lost Focus. Pronto, aqui estava com os errinhos, ele ficou com lixo do copiar e colar. Estava com a inclusão e aqui estava setando o DS em vez do código do país. Por isso que deu aquele errinho lá. Aqui que está o erro, né? Aqui não passa o campo, né? Aqui é a variável. E agora ele segue o fluxo correto ali. Carregando como estava. Aí aqui, se a gente for alterar, Alemanha. E agora vamos incluir de volta. Faltou a função de limpar. Vamos montar aqui.
Aqui inverte. E aqui limpa os campos. Tendo agora o campo. Ficando agora com todas as funções como a função do banco. Bom, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Até o próximo.